Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Professor Duarte Ponte. Muito obrigado pela colaboração que dará, com certeza, aos trabalhos desta Comissão. Inicio de imediato pelo imperativo de estar confinado a 9 minutos de inquirição. A encomenda dos 2 navios do tipo do Atlântida e do Anticiclone tinha importância para os Açores. Parece-me que é inevitável que se diga isto. Apesar de tudo se passar, tendo a Atlantic Line como parte contratante, os montantes envolvidos e os interesses estratégicos em causa certamente teriam que motivar o envolvimento da tutela governativa a nível regional. Fácil é perceber que as decisões fundamentadas ligadas à encomenda, desde o procedimento concursal, à adjudicação, ao projeto-programa, às alterações, à aceitação, motivaram certamente a intervenção direta do Governo Regional. Em audições anteriores, houve referências expressas ao Sr. Ex-Secretário Regional da Economia como o elo de ligação política no negócio entre os estaleiros de Viana do Castelo e a Atlantic Line. Pergunto, confirma que foi o Sr. Secretário Regional que assumiu o exercício do poder de tutela? Os pressupostos que deixei expostos fazem ou não sentido? Ou seja, para lhe dar já a palavra, o Sr. Secretário de Estado acompanhou o desenvolvimento do processo da encomenda, a aquisição dos 2 ferries adjudicados aos estaleiros navais de Viana do Castelo? Se sim, que papel e que intervenção em concreto teve em relação a este negócio? Eu queria relembrar um pouco como é que acontece. Dia 24/3/6, a aprovação das peças dos 2 concursos públicos internacionais na Conselho de Administração da Atlantic Line. Depois, no dia 24/4/6, a atualização dos procedimentos em resolução do Conselho de Governo. Portanto, é uma resolução do Conselho de Governo que dá à Atlantic Line a possibilidade de lançar os concursos. Depois, a publicação dos anúncios sai no Jornal Oficial no dia 3/5, portanto, de 2006. Há uma ratificação, portanto, o processo passa-se na Atlantic Line, como certamente era a elo de ligação entre aquilo que era necessário em termos de financiamento, e mais do que isso não. Ou seja, as empresas têm autonomia administrativa e financeira. Mas sempre que, por exemplo, neste caso concreto, dar à Atlantic Line os poderes para lançar este concurso, foi através de uma resolução do Conselho de Governo. A Atlantic Line foi criada especificamente para este processo? Ou envolvia outros processos? O transporte marítimo de passageiros é algo muito importante para os Açores, como é o transporte aéreo. Há pessoas que vêm aqui falar dos custos. Nos Açores, o transporte aéreo é financiado pelo Governo Regional. No caso da Madeira, não é. É pelo Governo da República. No transporte marítimo, é também algo muito importante para ligar as diversas ilhas dos Açores. Nós temos um transporte marítimo nas Ilhas do Triângulo que ronda os 404 mil passageiros por ano. Neste transporte marítimo sazonal, que varia de abril, maio a outubro, anda à volta dos 130 a 140 mil, depende dos anos, passageiros por ano. Portanto, não é tão pouco assim. É evidente que custa, não é rentável a operação, nunca será, mas é fundamental para melhorar, para um contributo de coesão do arquipélago, ou seja, um conjunto muito variado de relações comerciais que se estabelecem entre as diversas ilhas, fundamentais. É transporte de peixe fresco, é transporte de produtos hortícolas, de frutícolas, é também o transporte de passageiros. Portanto, percebe-se que não está aqui em questão de Atlantic Line ser um dia uma empresa rentável na exploração dos navios, sejam por aluguer ou sejam de navios próprios, mas é o interesse geral que está aqui em causa e é esse interesse geral que o Governo Regional decidiu, e por bem, implementar a partir de 98. Eu tinha-lhe perguntado se foi especificamente para este processo. O Governo Regional decidiu, a partir de 2005, entregar esta tarefa a uma empresa que foi criada para o efeito Atlantic Line. Primeiro foi com barcos fretados, que fretava 2 ou 3 em 3 anos, conforme os concursos, e a partir de uma determinada altura criar a sua própria frota.
Portanto, continua ainda a ser a empresa que regula. Sim, o transporte foi marítimo. criada em 2005 com esse propósito de fazer os concursos, de fazer os horários, de estabelecer as corretas ligações das diversas ilhas dos Açores, definir, neste caso concreto, os barcos que melhor serviam os interesses da região, baseado numa experiência que já tínhamos tido desde 2008, lançar o concurso, portanto, criar os estudos prévios para lançar o concurso, portanto, tudo isto foi adstrito à Atlântico Line, nesta resolução que está aqui. Muito obrigado. Quando foi decidida pelo Governo Regional a encomenda das construções destes navios, designadamente do Atlântico e do Atlântida e do Anticiclone, sabiam exatamente o que pretendiam? Houve estudos nesse sentido, de maneira que soubessem exatamente aquilo que pretendiam e o que precisavam? Houve. Nós consultamos uma empresa, que os senhores já ouviram, que tinha-nos acompanhado a Atlântico Line e que nós precisávamos de definir o tamanho dos navios, para já. E isso só era possível com o estudo do transporte de passageiros interilhas, conhecendo qual é a proveniência dos passageiros, qual é o transporte da carga, qual é o número de viaturas que são transportadas, para definir a dimensão do navio. E, portanto, encomendamos isto a uma empresa e, para além disso, para que este navio fosse acostável nos diversos portos dos Açores, existem 11 portos acostáveis, tinha que se estudar as rampas que os navios tinham que ter. E cada porto tem um cais acostável com um zero hidrográfico, com uma altura ao zero hidrográfico diferente. Há portos que têm um cais acostável com 3 metros, outros com 4 metros, outros com 3,5 metros. E, dependente das marés, tinha que ser estudado, o navio tinha que ser estudado in loco, quer dizer, aquelas condições de atracagem ao porto, tinha que ser estudado por especialistas na área. Para além disso, havia que fazer uma definição do que é que seria um navio para que no concurso público, quando se estivesse a falar, dizer, pretendo um navio com 100 metros de comprimento e que tenha a velocidade de 19 nós, mas isso pode ser vários navios, pode ser diversos tipos, portanto tinha que haver um estudo prévio do que é que se pretendia exatamente para aquele navio, que áreas tinham que ter, para que no concurso se pudessem comparar as propostas. Foi isso que foi feito pela Atlântico Line, encomendando este trabalho a uma sociedade consultores marítimos chamada SCMA, que teve várias incumbências que estão aqui descritas. O objeto do contrato de fornecimento dos projetos com a CMA, portanto, teve uma versão preliminar, os testes de estanque, a versão final, isto foi tudo visto pelo Tribunal de Contas, o objeto do contrato de prestação de serviço de consultadoria, e foi tudo enviado para o Tribunal de Contas. Portanto, estamos a falar no anteprojeto para depois ser... Sim. Portanto, tínhamos um estudo prévio, porque nós não podíamos lançar um concurso apenas com dados. Dizer, o navio tem que ter 97 metros de comprimento, tem que levar a 750 passageiros. Não. Tinha que se definir de uma forma aproximada o que é que se pretendia. E essa forma aproximada, embora pudéssemos evoluir para o projeto, chegamos à conclusão que era melhor parar no estudo prévio para que qualquer estaleiro tivesse a oportunidade de escolher as melhores soluções para o navio. Ou seja, no concurso público, quem ganhasse o concurso público era obrigado a verificar o estudo prévio, a fazer o projeto, a testar o projeto em ensaio, em tanque, e depois fazê-lo aprovar para as entidades competentes, que é a IPTM e a Sociedade Classificadora, que no nosso caso concreto nós consideramos que fosse a Lloyd Register. Portanto, era incumbência do estaleiro. O estaleiro que ganhasse o concurso teria que fazer o projeto, poderia reformular o estudo prévio, e se o estudo prévio contivesse erros, como aconteceu com o navio 259, ou seja, o navio mais pequeno, nós certamente que acarretaríamos com esse prejuízo. Ou seja, se o navio em vez de 60 metros tinha que ser de 70 metros, nós teríamos que pagar a diferença. Mas competia ao estaleiro, o vencedor do concurso, analisar o estudo prévio, verificar da sua idoneidade, fazer o projeto e testar este projeto mesmo em tanque reduzido.
O Sr. Secretário de Estado sabia que, ao contratar a SCMA para o desenvolvimento desse santo projeto, ou desse estudo prévio, ela ia subcontratá-lo à empresa Petrobalt russa, até porque a CMA não se dedicava à aplicação, à apresentação de projetos? Neste caso concreto, nós também procuramos saber o que é que se passava. O navio mais próximo daquilo que nós queríamos era o Lobo Marinho, que tinha sido feito há cerca de 3 anos atrás. Ou seja, o Lobo Marinho, quando se diz que o Atlântida tinha luxos excessivos, basta irem ao Lobo Marinho para verificar o que é que o Lobo Marinho tem. Quando se fala em infantários, o Lobo Marinho também tem um infantário. Quando se fala pistas de dança, também tem, com tem sala de jogos, tem tudo isso. Nós queríamos o Lobo Marinho um pouco mais pequeno, porque a população da Madeira está toda concentrada naquela ilha, e depois tem o Porto Santo, e o transporte entre Porto Santo e Madeira, e a Madeira é mais intenso do que nas ilhas todas. Portanto, tinha que ser um pouco mais pequeno, mas com as condições de um navio férreo que era necessário. Portanto, se alguém tinha feito o Lobo Marinho, nós sabíamos que o Lobo Marinho tinha um problema da trepidação. E, portanto, exigimos que, neste estudo prévio, isso fosse tido em consideração. A CMA nos aconselhou-nos a Petrobalt. Como era um estudo prévio, não era um projeto definitivo, nada tínhamos contra. Mas, de forma alguma, aconselhamos o estaleiro que venceu, que foi os NVCs, que fossem fazer esse projeto na Petrobalt. Antes, pelo contrário. Dissemos que deviam contactar Vigo, porque achamos que Vigo tinha melhores condições. Mas pronto, eles decidiram assim, nós não podíamos fazer mais nada. Pois, é evidente que, com certeza, que foram influenciados pelo facto de a empresa russa já ter contactado com a situação em anteprojeto. Mas o problema que eu lhe levanto parece que, com o passar do tempo, os próprios estaleiros navais de Viana do Castelo se foram percebendo, aliás, há registros escritos nesse sentido, de que, afinal de contas, a Petrobal não estaria assim tão apetrechada tecnicamente e com recursos humanos que permitissem em tempo, no prazo e com a qualidade que se pretendia, a execução desse anteprojeto, e que depois possa ter, deixe passar a expressão, poluído todo o restante de construção. Exatamente. Isto foi o nó górdio dos problemas do navio Atlântida. Há relatos, escritos em ata, que a equipa projetista não respondia aos telefones. Há relatos em ata que em maio o navio estava atrasado 3 meses. O projeto do navio Atlântida devia ficar pronto em abril, segundo a proposta dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E era possível. E já agora, se me dão a licença, eu acho que isso seria muito importante perceber bem esta situação. Estamos um pouco avançando já, mas depois da adjudicação, que ocorreu no dia 21 de setembro de 2006, foi acordado entre a Atlantic Line e os estaleiros de Viana do Castelo que, no mais curto espaço de tempo, no máximo até o final do ano de 2006, que fossem acordadas as principais alterações ao projeto. E houve reuniões intensas, de parte a parte, para perceber quais as modificações que ambas as partes aconselhariam para melhorar o projeto. Isso foi feito. E se repararem bem, a 29 de dezembro de 2006, tanto para o navio maior, o Atlântida, para o navio mais pequeno, foram definidos um conjunto de alterações, que foram completadas a 7 e a 8 de janeiro com os segundos aditamentos. Portanto, aí foi mostrada a nossa vontade de estabilizar o projeto, dar à equipa projetista as principais alterações, e só depois há alterações no final, em 20 e tal de agosto de 2008. Portanto, parou as alterações, não estivemos sempre em constante alterações, pelo menos da nossa parte isso não aconteceu. O projeto foi estabilizado no dia 9 ou 8 de janeiro, e depois houve a demora que demorou. Repara, a grande questão que se colocou aqui é o seguinte: em abril devia estar o projeto pronto. Não estava. Em maio
relatos da ata do Conselho de Administração da NVC, diz que estão atrasados 3 meses. Portanto, maio, junho, julho, agosto. Eles tinham que mandar os documentos todos para o IPTM, para a Lloyd Register. E, no fundo, tudo se passava como a culpa não fosse dos estaleiros. Era sempre de alguém. Era, portanto, do projetista que não respondia a tempo, depois era o IPTM que não respondia a tempo, era a Lloyd Register que não respondia a tempo, e isto foi-se protelando. E repare-se bem, quando é que começou a cortar o aço? No dia 27 de abril de 2007. Portanto, os estaleiros navais de Viana do Castelo começaram a cortar o aço antes de ter o projeto estabilizado, antes de ter o projeto aprovado. E isso é que é o problema. Nós, Atlantic Line, avisou com a devida antecedência dos perigos que estavam a ocorrer. Quer dizer, começar a cortar o aço sem ter a certeza se o projeto era aprovado. Se havia alterações propostas, por exemplo, pelo IPTM. Se a Lloyd Register aprovaria todos os projetos. E começou a ver dilatar-se, atraso sobre atraso, e aconteceu o que aconteceu. Quando iniciou a resposta a esta subpergunta que lhe fiz, dava a sensação que estava a identificar o nó-górdia dos problemas pela entrega do anteprojeto e do projeto à Petrobalt. Era isso que queria dizer? Não, o que eu queria essa escolha foi uma escolha errada, tanto da vossa parte como depois dos estaleiros navais? Não, do meu lado, do lado da Atlantic Line, o estudo era prévio e era indicativo. Podíamos fazer nos estaleiros, portanto, numa equipa em Vigo, em França, na Damans ou na Petrobalt, podíamos fazer do sítio. A intenção era o que é que nós pretendemos para que os senhores, para que as pessoas que vão propor fazer as propostas pudessem identificar o que é que nós queríamos. Se havia algum erro, que poderia haver, competia ao estaleiro verificar os erros do estudo prévio, fazer o projeto, ensaiar em tanque e depois fazê-lo aprovar para as entidades competentes. É evidente que corríamos sempre o risco do nosso estudo prévio ter erros. Corríamos isso. Mas, para o estaleiro, esse risco era enorme. Ele sabia que tinha que confiar na equipa projetista e a equipa projetista tinha que dar resposta rápida e não estar em São Petersburgo a não sei quantos dias de viagem e as pessoas não responderem aos telefonemas. Esse é que foi o grande problema deste navio. Não foi o atraso na definição do que pretendíamos. Nós acordámos, portanto, a Atlantic Line e os estaleiros navais de Viana do Castelo acordaram rapidamente nas alterações substantivas que havia que fazer. Todas elas foram indicadas até ao finais de dezembro, princípios de janeiro. A partir daí, há um hiato muito grande, só há um aditamento em março que não tem qualquer relevância, que é uma prestação que é subdividida, e depois em julho, penso que em agosto, já não me lembro, 2008, já vou ver, ter a certeza. A última alteração ao contrato acontece, e se formos ver, e se formos olhar para as alterações que nessa altura foram produzidas, são irrisórias. Vamos ver então os aditamentos, os últimos aditamentos. Vê-se que são aditamentos que não têm qualquer relevância. Janelas de sala de crianças, fornecimento e montagem de 2 janelas duplas A60. Tem alguma influência no projeto? Não pode ter. Alarmes dos bares, dos pavimentos 5 e 6 e self-service. Também não pode ter. Alteração da tomada de terra, sistemas de sincronismo com os alternadores. Grelhas de ventilação e ar-condicionado de redes, aros para as grelhas em inox. Alteração da loja de vendas para a sala de jogo. Fornecimento e montagem de 2 janelas, 2 portas da A60 e alteração do ar-condicionado. Portas exteriores em inox. Alteração de estrados da casa de máquinas de chapa lágrima para gradi. Fornecimento e montagem de um sistema DP que em operação integra os propulsores, as imutagens, os impulsores de proa, o piloto automático, o GPS, o manomómetro e o ECDIS. Fornecimento e montagem do sistema receptor de TV satélite. Alteração do sistema de fecho de portas das cabines de passageiros de chave para cartão e magnético. Alteração de 6 suítes para camarotes de 4 pessoas. Alteração de esquema da pintura. Alteração das 4 suítes para camarotes de 4 pessoas. Mas tem uma coisa que tem muita importância. A alteração à compartimentação do navio. E quem é que obrigou a fazer isso? O IPTM.
Porquê? Porque não entregaram os documentos a tempo. Porque o IPTM só se pôde pronunciar mais tarde. E é nessa altura, quando o projeto já está tudo em andamento, já está tudo a chapa cortada, já está tudo feito, é que eles têm que fazer as alterações. Porquê? Porque não entregaram o projeto na altura devida, que devia ser em abril. Nós entregamos as nossas grandes alterações até dezembro, janeiro. Foi o que foi combinado. Daí por lá não fizemos mais nada. E não me digam que é o nosso fiscal que esteve lá a fazer a fiscalização, que o que é que ele fazia? A porta deve abrir para a direita, deve abrir para a esquerda. São pequenas alterações de pormenor que não constam sequer daqui porque eram erros. Eram pequenos erros. Vinha o projeto com erros e o nosso fiscal dizia, olha, isto não é assim, isto não é assim. Por isso, não aparecem por escrito. No meu entender. Porque ele não tinha qualquer capacidade de adjudicar qualquer obra sem passar para a administração. E só há 3 aditamentos, ou 4. O primeiro aditamento em 29 de dezembro, o segundo aditamento acho que em 8 de janeiro, há um terceiro que não tem qualquer importância, que é uma alteração de uma prestação, que acho que é em março, e este de 29 de agosto. Este 29 de agosto tem coisas que não têm qualquer significado, exceto uma, que não foi exigida por nós, foi pelo IPTM. E aqui é que está o nó-górdio. Quando se altera a compartimentação do navio, altera-se muito. E porquê? Porque os estaleiros de Viana do Castelo não conseguiram mandar a tempo os projetos, em devido tempo, para as entidades competentes. Bem avisamos por isso. Se os estaleiros navais de Viana do Castelo tivessem contratado, por exemplo, os astileiros, que têm a capacidade construtiva e de projeto, podiam falar e dialogar com eles todos os dias e metiam-se no carro e iam lá. O grande problema dos estaleiros navais de Viana do Castelo é basicamente este. Não têm organização e não tinha capacidade de projeto dentro de casa. Se não tinha essa capacidade de projeto dentro de casa, deviam ter um parceiro próximo de casa com o qual pudessem dialogar. O facto de nós termos feito o estudo prévio, ou o anteprojeto, na Petrobalt, nada obrigava os senhores dos estaleiros navais de Viana do Castelo a ir para a Petrobalt. E o custo, e o caro, e o barato sai às vezes caro. Se for para poupar uns trocos, ou poupar uns milhões de euros, ou 900, ou não sei o quê, de euros, custou muitos milhões. Para deixarmos fixadas algumas situações e muito rapidamente só peço-lhe apenas que confirme. Então continua a querer dizer que realmente a escolha da Petrobalt foi uma escolha errada e que também motivou... A escolha foi errada para os estaleiros. Para nós não era relevante. Falou aí também da questão do fiscal. Ou há alguma razão especial para que o fiscal só tenha vindo para Viana do Castelo 7 meses após a contratação, o início do 7 meses após a contratação. O senhor secretário regional, na altura, concordou com isso? Posso perguntar, é após a contratação do contrato? 7 meses. Então vamos fazer as contas. Do início do cumprimento... Vamos fazer as contas. Se for 21 de abril a 21 de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. A construção só começou no dia 27 de abril. O certo é que realmente o fiscal veio bastantes meses depois daquilo que em que era necessário, ou não, ou só veio na altura em que era necessário. Fiscal, e principalmente a pergunta era se soube disso, anuiu a essa situação, achou que isso que não tinha importância, se para si era importante ou não ter o fiscal em Viana do Castelo. Peço desculpa, Sr. Deputado, mas isto é mais uma miragem que foi colocada aí. O fiscal acompanhou os trabalhos a partir do dia, penso que dia de 1 de janeiro de 2007. E basicamente no início o que ele estava tentando fazer era ver os papéis, ou seja, os documentos, os layouts, aquilo que era emitido pelos estaleiros navais de Viana do Castelo. Porque não havia construção na altura. Eu não sei exatamente, eu telefonei para o engenheiro Nuno Lima e ele não me soube dizer exatamente quando é que ele foi para lá. Mas aqui nos documentos que eu vi, é que a construção começou no dia 27 de abril, um pouco contra a nossa vontade. Porque achávamos que nessa altura os estaleiros navais não deviam ter começado a construção de naval sem ter o projeto consolidado nas entidades competentes. Ou seja, o projeto devia estar pronto, devia ter sido testado primeiro e enviado depois para o IPTM e para
para Lloyd Register. E isso é que foi o drama. Não foi o drama do nosso fiscal ter chegado 1 mês ou 2 meses atrasado. O drama foi exatamente isso que eu estou aqui a dizer. O fiscal, com esse atraso, se lá estivesse, não podia ele próprio tentar as diligências no sentido de serem cumpridos esses ele, tempos? Estando em São Miguel ou estando no Viana do Castelo, não havendo construção não era necessário. O que era importante era começar a olhar para os projetos, ou os desenhos que iam saindo e tentando corrigir e dar a nossa opinião. E ele fez isso. Muito bem, vamos tentar aproveitar a sua presença para esclarecer algumas situações que para nós ainda estão um bocadinho em nebulosa. Uma delas é a seguinte: afinal de contas, para que é que criam os navios, para que fins é que foram encomendados esses navios? Sr. Deputado, O seu sorriso. Eu devo dizer que às vezes eu vi aqui, portanto eu não tive muito tempo, mas vi algumas afirmações que passaram nesta comissão que me dão vontade de rir. Efetivamente, o transporte marítimo de passageiros é algo extremamente importante nos Açores. Se alguém pensa que o navio é ocupado nas festas de Assunção de Cristo, está totalmente enganado. As festas de Assunção de Cristo não transportam muitos passageiros. O pico do verão acontece, o pico do transporte é em mês de junho, mês de julho, mês de agosto. Há ilhas que chegam a duplicar a sua população. A ilha de Santa Maria, nas marés de agosto, que tem 5.000 e tal habitantes, chega até 10.000. E é preciso transportar cerca de 5.000 pessoas nos primeiros dias. Ou seja, concentram-se os 2 navios em São Miguel e, portanto, eles têm que vir às outras ilhas, trazê-los para São Miguel e ir para Santa Maria e voltar, ir e voltar, ir e voltar. E isso tem que ser feito com rapidez. Por isso a velocidade é extremamente importante. Se nós não tivermos capacidade de rapidamente despejar, de um momento para o outro, 5.000 pessoas em 2 dias, a maré de agosto não se passa. Mas não é só a maré de agosto. É a maré de agosto, é o cais de agosto, é a Semana do Mar, é a Semana dos Baleeiros, é a Semana do Imigrante, é as festas da Praia da Vitória, são as São Joaninas. Aqui o Presidente da Atlantic Line teve a descrever, de uma forma muito clara, o número de vezes que se ultrapassa os 650. Eu só faço aqui as seguintes contas. A Atlantic Line transportou em 2013 130.000 passageiros e 17.000 viaturas. 17.000 viaturas. São 2 navios, um trabalha 5 meses, outro trabalha 3 meses, o que significa que por navio e por dia são transportados 542 passageiros e 70 viaturas. Portanto, não é pouca coisa. E quando se chega ao verão, os navios ideais seriam elásticos. No verão serem maiores e no inverno serem um pouco mais pequenos. Mas, efetivamente, há uma grande apetência. Isso tem um efeito importante na economia dos Açores e há pequenas coisas que as pessoas não se apercebem, mas que são fundamentais, que é o transporte de peixe fresco entre as ilhas. No verão, os imigrantes que vêm dos Estados Unidos e vêm do Canadá trazem as malas cheias. A SATA não tem capacidade de transportar toda aquela bagagem. E quando alguém, no verão, um pescador na Graciosa, apanha cherne e tem que exportar, e só o pode exportar pela Terceira por São Miguel, esse navio também transporta pescado. E isso é fundamental para rapidamente chegar a São Miguel em condições de frescura, para ir para Vigo, que normalmente é o nosso mercado. Um dia pode ser um peixe que vale 20 euros, passa a valer 10. Portanto, isso é muito importante. As relações comerciais entre as ilhas são catapultadas pelo transporte marítimo de passageiros. Fala-se também das tais autocarros. Pois, se eu levo 5.000 pessoas de São Miguel para Santa Maria, não há autocarros suficientes para transportar essas pessoas de Santa Maria. Há especificidades próprias, isso foi tudo estudado, ponto por ponto, e os navios encomendados são aquilo que nós consideramos os mais adequados. Tanto é que o Governo Regional, agora, ao fazer um novo concurso, fala com um concurso com uma dimensão parecida. São 650 passageiros, 2 navios, em vez de ser um maior e outro mais pequeno. Portanto, são pessoas diferentes, mas nota-se que a dimensão dos navios são semelhantes. Bem, penso ter respondido à sua pergunta. Sim. Continuaremos a aproximar-nos de tentar ultrapassar o tal ruído que ficou. Estas questões deixaram realmente algum ruído nesta comissão. O problema é este.
quem olhe, e isto passou pela Comissão, nada daquilo que eu estou a dizer é inventado, com certeza, acreditará nisso. Há quem olhe para o navio e veja um casino, e veja uma creche infantário, e veja 13 suítes, e veja 7 camarotes que foram alterados, e diga assim, bom, mas isto para os fins a que estavam destinados em transporte interilhas. E há quem tivesse levantado a hipótese, e aventado essa hipótese, ainda nela não falou, e eu levanto-lhe a questão, que haveria a intenção de, nos meses fora dos períodos de utilização interilhas dos Açores, que esses navios seriam usados para outros serviços, noutras paragens, até se falava nas Bahamas e no Brasil e coisas que o valham. Dá a sensação, quem olha para aquele navio diz, bom, ele não será bem para aquele serviço, então estará... Isso tem alguma razão de ser? Deixe-me só terminar. Foi pensado em relação a isso? Isso estava em perspectiva? Houve algum desenvolvimento? Sr. Deputado, o número de camarotes que tem lá é diminuto. Ou seja, são 40, no fundo, 40 ou 50 pessoas que se podem alojar naquele navio. E isso traduz porquê? Eu já andei também naqueles navios, e quando se está a transportar 700 pessoas, normalmente juventude, que vai para fazer barulho, e que alguém quer o recato e quer ir para o seu camarote descansar. Há pessoas que não se estão bem a bordo e precisam se deitar. Querem transportar o seu carro e que não se estão bem a bordo, deitados passam bem. E, portanto, aqueles camarotes, quando têm qualidade, são muito bem vendidos. Quanto mais camarotes nós tivéssemos, poderíamos fazer isso. Mas de longe estar aquele navio, de poder ser um navio, um ferry que pudesse funcionar dia e noite. Não tinha condições para isso, nunca teria. Portanto, é ganhar uma valência que era muito requerida pelos passageiros nos Açores, e todos os camarotes que nós tínhamos, quando eles tinham qualidade, eram sempre bem vendidos. Então, eu queria que me respondesse à pergunta. Nunca esteve em hipótese a perspectiva destes navios serem utilizados para outros serviços, fora dos Açores, designadamente nas Caraíbas e coisas que o valham, noutro tipo de mares? Sr. Deputado, a única coisa que nós tínhamos, isso é uma preocupação que nós tínhamos, é o que é que fazemos com o navio no inverno. E aquilo que nós estávamos a pensar, a fazer, era fazer aquilo que já fizemos no passado, fazer feiras pelas diversas ilhas da ciência viva, feiras, portanto, levar médicos para fazer rastreio de diversas doenças, do cancro, disto, daquilo, daquilo outro, portanto, ter condições para poder ser atendido como um hospital ambulante, digamos, passar de ilha para ilha, fazer a manutenção e estar no cais e fazer algumas festas durante o inverno. E, portanto, basicamente, nós temos aqui um período de 6 meses que, se nós utilizássemos os navios em feiras, em também alguma estadia a bordo, alguma festa, algum pequeno cruzeiro à volta da ilha, porque repare-se bem, os Açores não são exatamente a Madeira e as Canárias. Os Açores no inverno têm mar alteroso. Em dezembro, ter ondas de 7 metros e 8 metros, mesmo com um navio de 100 metros, ninguém gosta de estar a bordo. Portanto, não é fácil fazer o transporte marítimo de passageiros no pico do inverno. Portanto, há aqui que ter algum cuidado. Claro que outubro, novembro, abril, março, ainda há bom tempo, mas quando chega o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, pode haver ondas de 7 metros, 8 metros com muita frequência, e ninguém gosta de estar a navegar no mar com ondas de 7 metros, 8 metros. Eu agradeço todas essas informações, mas queria que me respondesse diretamente à questão. Alguma vez foi perspectivada a hipótese de... Foram vendadas diversas ideias, mas aquilo que era permanente e aquilo que era real era isso que eu estou a dizer. Nós estudávamos a hipótese mais real, era esta. As outras foram ideias que foram aventadas, mas nunca tiveram qualquer caminho, porque achávamos isso muito, muito duvidoso. Mas foram perspectivadas? Falava-se nisso, mas nunca. O que a realidade era esta. Esta que era a realidade. Não queríamos o problema de falar. O que digo é, o Sr. Secretário de Estado, o Governo Regional, teve alguma vez isso? Não, isso não. Quer dizer, mas não quer dizer que a Atlântico Line não tivesse uma outra pessoa que diz, e se fizéssemos isso, e se fizéssemos aquilo, mas a realidade é que o que achávamos nós plausível era este. Muito obrigado. Bom, pelo menos alguma luz mais se terá feito em relação à tutela, pelo menos em relação a este assunto. Falou-se há bocado em alterações, eu queria lá voltar, principalmente em relação àquilo que foi dito, que foi sendo dito nesta Comissão. Quando se falou aqui, nesta Comissão de alterações introduzidas ao projeto, no projeto inicial do Atlântida,
e que terão levado a atrasos na entrega do navio. Isto não estou a dizer que é assim, o que foi dito. Entregas que terão levado a atrasos na entrega do navio, implicações na sua estrutura, no seu peso, no seu calado e depois, por consequência, também na sua velocidade. O Sr. Engenheiro João Moita, que foi o consultor, como sabe, de ambas as partes na concretização inicial do negócio, apontou o Sr. Secretário Regional da Economia de então, o Sr. Professor Duarte Porto, como figura número 1 de todo o processo. O próprio fiscal, dizia ele, colocado pela Atlantic Clyde, reportaria em relação às alterações diretamente, pelo menos, ao Sr. Secretário Regional. Algumas dessas alterações, já vimos, são alterações que foram entendidas por algumas pessoas em situações até em níveis de luxo. O que eu pergunto é, essas alterações foram devidamente reportadas e debatidas, primeiro com a administração da Atlantic Line e depois com a tutela dos estaleiros, ou foi tudo tratado apenas com o Conselho de Administração dos estaleiros navais de Viana do Castelo? Ou seja, ao fim e ao cabo, com quem abordou este assunto e em que sentido o abordou? Sr. Deputado, eu já disse que as minhas competências em termos de construção naval são diminutas. Uma coisa é dizer, eu pretendo mais alguns camarotes, ou porque era uma coisa que se via, não é? Que se vendia bem. E outra coisa, a parte técnica diz que não tem qualquer conhecimento nem apetência para eu ter. O fiscal dependia da Atlantic Line. A Atlantic Line é que o contratou. O fiscal esteve nos estaleiros navais de Viana do Castelo, mas não tinha capacidade nem autoridade para obrigar, seja o que for, os estaleiros navais de Viana do Castelo a fazer qualquer tipo de despesa. Ou seja, a despesa que viesse de qualquer atuação nos estaleiros navais de Viana do Castelo tinha que ser aprovada pelo Conselho de Administração da Atlantic Line. Não podia ser de outra forma. Ou havia trabalhos que os estaleiros navais de Viana do Castelo faziam por sua livre iniciativa, porque eram erros, e dizem, bom, vamos afastar isso porque está mal. Ou então, se implicava despesa, a única coisa que os estaleiros navais de Viana do Castelo tinha que fazer era contactar a Atlantic Line. Disse, olha, há essa proposta, o que é que eu faço? Portanto, eu não tenho conhecimento da atividade do engenheiro Nuno Lima ou do fiscal, que ele não foi sozinho, pois houve muito mais pessoas. Portanto, não tenho conhecimento, nem conhecia, nem sabia o que é que ele estava a fazer. O que ele estava a fazer, sei que ele é uma pessoa extremamente minuciosa e que tinha alguma experiência das inspeções dos navios pelo IPTM. Certamente o que terá ocorrido é isso que eu suspeito, é ter encontrado erros. A porta que não abre para um lado, fecha para o outro, porque se faz uma inspeção, isso não é aprovado. E era um conhecedor das leis. E o que eu penso é que a Petrobalt provavelmente desconhecia, ou não estava bem a par de toda a legislação nacional que nós estamos obrigados. Eu penso que terá sido isso, pequenas alterações, que o estaleiro naval Viana do Castelo as assumiu. Porque as alterações que estão aqui nos contratos são aquelas que existem. O que está escrito não existe para mim. Esse é outro problema que eu lhe queria colocar, é que tem passado por aqui pessoas que dizem que houve alterações, para além dos que estão nos aditamentos, alterações de monta importantes e que não foram passadas a escrito. Soube de alguma vez? Não conheço nenhuma delas, Sr. Deputado. Não conheço, nem acho que deviam ter sido feitas. Se elas implicaram despesa, tinham que ir ao Tribunal de Contas. Não há volta a dar. Se não implicaram despesa, foram feitas pro bono, pelos estaleiros navais de Viana do Castelo. Porquê? Provavelmente porque achavam que tinham cometido qualquer erro. O problema é que o que se diz é que essas alterações não tiveram, as implicações não foram tanto a nível de montantes, foram mais implicações, designadamente depois na questão da velocidade. O que eu lhe pergunto é, o Sr. Secretário Regional tinha ou não tinha noção das implicações que as alterações tinham? Falou com isso com alguém? Foi alertado ou alertou para essa inevitabilidade? Não conheço nenhuma, portanto, eu volto a repetir o que disse. Foi acordado com os estaleiros navais de Viana do Castelo que as principais alterações fossem feitas rapidamente e o mais depressa possível. E elas constam dos aditamentos número 1 e número 2. A partir daí, como se vê, a partir do dia 9 de janeiro de 2007, não há mais nada. Só no dia 30 de agosto de 2008. E o que se vê no 30 de agosto de 2008 são pequenas alterações que, no meu ponto de vista, não têm qualquer implicação, mas eu não sou leigo na matéria, na velocidade. Há uma que tem. É aquela da compartimentação exigida pelo IPTM.
Mas isso resulta de quê? Do atraso do projeto. Porque se o projeto tivesse sido entregue a tempo e horas, se o projeto tivesse sido testado, as entidades competentes teriam aprovado no seu devido tempo. Os estaleiros navais de Viana do Castelo comportam-se sempre como uma espécie do Calimero. Todos têm a culpa. O mundo desabou por cima deles. É a equipa projetista, é o IPTM que não responde, é o Lord Regista que não responde, é os malandros do Atlântico Line que fizeram alterações que mudaram o projeto. Nós acordamos essas alterações com eles e eles concordaram com essas alterações. Todas as alterações feitas tiveram um acordo dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Se eles achavam que impedia a velocidade, se alterava o centro de gravidade, deviam ter dito. Deviam ter uma equipa projetista competente ao seu lado para dizer assim, não, essa alteração não se faz. Obrigado. Já que estamos a falar nas razões da recusa, muito rapidamente, o senhor professor falou já numa razão, um atraso, que pelos vistos não foi aquela que foi invocada. A que foi invocada foi a velocidade. Então, efetivamente, do seu conhecimento, qual foi a razão ou as razões invocadas para a recusa pela Atlantic Line? Bom, eu gostaria de também já agora, não sei se estou a abordar todos os temas com o Sr. Deputado, de falar do tempo. Toda a gente fala que o tempo é curto. Havia uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: era possível prorrogar o prazo sempre que houvesse justificação. Havia uma cláusula... Essa não foi a razão da recusa. É porque é muito importante dizer isso. Foram só 565 dias, são 19 meses. Havia uma cláusula no contrato que permitia prorrogar por motivo devidamente justificado. E a razão, e os estaleiros navais, sempre que o pediram de uma forma cabal e competente, não podiam dizer, o projetista do Petrobalt não me responde aos telefonemas. Isso não podia ser uma razão para isso. O IPTM não está a demorar muito tempo com a aprovação dos projetos. Não podia ser. Tinha que ser razões objetivas. E nós, no navio maior, passamos de 565 dias para 740 dias. O navio maior foi construído em 2 anos e 10 dias. E isso terminou no dia 30 de setembro de 2008. Mas ele não foi concluído no dia 30 de setembro de 2008. Passou-se outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E só em março foram feitas as provas de mar. Portanto, o navio teve efetivamente 2 anos e 6 meses. Só que não podia... Eu já vou explicar. Em relação ao prazo, os estaleiros navais de Viana do Castelo era sempre assim. Se pediam 2, se a gente dava 2, eles queriam 3. Se dávamos 3, eles queriam 4. Os estaleiros navais de Viana do Castelo gostavam de construir um navio sem prazo. Se possível, sem prazo. E, se possível, sem velocidade limite. Ao que desce. No fim, há de se ver. E o cliente há de aceitar. Nós temos que passar a ter, em todas as empresas, um regime de rigor. É para cumprir, é para cumprir. Assinar um contrato desta forma tem que ser cumprido. Nós fomos tolerantes ao máximo. Os presidentes da Atlantic Line pagaram multas por terem dado sem, uma justificação objetiva esses adiamentos. O navio mais pequeno, só para ter uma ideia, era para ser construído em 19 meses. Houve, de facto, uma razão objetiva, que só foi detectada muito tarde. E toda a gente sabe porque é que foi detectada muito tarde. Porque os estaleiros nem sequer tinham equipa projetista para o navio mais pequeno. Os problemas que eles tiveram com a Petrobal foram tantos e tais que resolveram desistir do navio mais pequeno, do projeto do navio mais pequeno da Petrobal e fazê-los noutra empresa. E, repare-se bem, o navio que era para ser construído em 565 dias foi prorrogado por 983 dias. E quando chega ao dia 31 de maio de 2009, o prazo acabava no dia 9 de junho de 2009, os 983 dias, o navio nem sequer estava a meio, estava a 38%. Portanto, para os estaleiros navais de Viana do Castelo, prazo não era questão. Se é para fazerem 3, pode-se fazer em 4, se for para fazer 4, é para fazer 5. Se assina o seu contrato, e há de se ver. Depois, aquilo é o Estado depois já de se entender. Mas a razão da velocidade.
A razão da velocidade, aqui alguém falou na velocidade, e eu acho que isto é extremamente importante, e eu gostaria que todos os seus deputados prestassem um pouco de atenção. O problema da velocidade é algo, e eu não sou especialista, mas não há uma coisa a ser de engenharia, porque eu sou engenheiro. Há uma curva da potência em relação à velocidade. Ou seja, um navio que dá 19 nós a 85%, se eu for aos 100%, ele vai aos 21, 22 nós. Porque ele consegue dar mais. Porque ele ainda está na zona da linearidade. Dou mais potência e ele aumenta a velocidade. Mas um navio que está a dar 16,6 nós a 85%, quando se lhe aumenta a potência já dá pouco mais. Dá 17 e qualquer coisa. Isto é exatamente o seguinte. O senhor comprou um carro por 46.450 euros, para fazermos a tradução direta ao navio. E diz, esse carro tem que dar 190 km e 85% da potência da máquina. E quando chega, vão entregar um navio, um carro, que tem meia tonelada no porta-bagagem e que, em vez de dar 190 km, dá só 166 km. E quando põe na potência ao máximo, só dá 175. E qual é? Porque é que há uma linha vermelha entre uma coisa e a outra? Imagina que o senhor vai na autoestrada e quer ultrapassar um navio. Até ultrapassar um outro carro. Carrega no acelerador e ele não dá nada. Ou dá pouco mais. Se está com um carro com a potência toda, carrega no acelerador e vai aos 220 km. E o que é que isso acontece? Qual é a implicação que isto tem no transporte interilhas? O transporte interilhas é um transporte em cascata. Quando alguém sai de Santa Maria, vai para São Miguel, e depois vai para a Terceira, e depois vai para o Faial, depois vai para a Graciosa, um atraso que eu tenha num porto, porque entrou uma maca, porque entrou algo imprevisto, e eu tive que demorar mais um quarto de hora, mais meia hora, eu não posso recuperar durante a viagem. Já não há capacidade de recuperar. Mas se eu tenho uma máquina que tem capacidade de ir aos 22 nós, dou-lhe 22 nós e ele chega ao porto a tempo e horas. E o transporte marítimo de passageiros é fundamental o cumprimento de horários. Não é só o fato de dar uns minutos a mais ou minutos a menos, eu não vou entrar aqui em cálculos. Mas há de facto aqui uma linha vermelha. Até aos 18 nós aceitaríamos. Abaixo dos 18 nós não aceitaríamos. E devo dizer aqui de uma forma muito clara, muito objetiva. Antes de ir-me embora, na semana antes de ir embora, eu tinha dúvidas do que estava a acontecer na Atlântico Line. Isto foi as minhas intervenções. A Atlântico Line dizia que o navio ia dar 18,6 nós. E se os senhores têm a certeza? Têm. Foram feitos vários estudos, ele vai dar 18,6 nós. O que é que eles estão a fazer? Estão a colocar 130 toneladas no fundo do casco. Disse ao senhor Presidente da Atlântico Line, isto é como se fosse um navio carregado com 1.300 passageiros. Sempre. Está a andar sempre com 1.300 passageiros a bordo. Isso vai gastar muito mais combustível. E eu telefonei para o engenheiro Navarro Machado para me certificar disto, para não vir numa só voz. Eu tinha que fazer a transferência disto para o meu colega que vinha a seguir. E eu disse-lhe a ele, ao senhor engenheiro, eu tenho muitas dúvidas do que o senhor está a fazer aí. Estamos com estudos, isto está certo, está seguro. Disse, olha, se isto vier abaixo dos outros nós, o senhor corre o risco de nós rejeitarmos o navio. Eu, se fosse assim, por medida de previdência, pegava no primeiro e segundo andar e substituía o aço por alumínio. Porque evitava, de forma clara, o colocar os tais 130 toneladas no fundo do casco. O senhor ficaria com a mesma velocidade, que vai gastar mais 1 milhão, mais 2 milhões, mas vai ter a certeza que nós vamos aceitar o navio. Assim, o senhor corre um risco extremo desse navio não ser aceito. E a razão basicamente é esta. Isto é como entregar por um indivíduo que é um corredor, um atleta, amarrar-lhe o peito, retirar-lhe o pulmão e dizer, agora tu vais andar, mas não tens capacidade de respirar. Não é só a velocidade em si em cruzeiro, é a capacidade de recuperação. Eu posso ir aos 21, 22 nós. E com aquele navio só posso ir aos 17 e qualquer coisa. E tínhamos traçado esta linha. Esta linha vermelha estava traçada e estava no caderno de encargos. O Tribunal de Contas ia logo dizer que não. Como é que vocês alteraram isso? Andaríamos depois a discutir
era preferível, para quem não tem estes problemas da velocidade como nós tínhamos, vender esse navio a alguém que pudesse comprar e que não, para ele a velocidade não fosse importante, do que entregar isso aos Açores com as indemnizações todas que iam cair em cima. Este navio, se fosse entregue aos Açores, iam cair tantas indemnizações que seria vendido se calhar por 20 milhões, ou seria feito por 20 milhões, que era fácil na altura vendê-lo por esse preço cá fora, se tivessem sido rápidos neste processo. Basicamente é esta a minha opinião. Mas isto, como queria dizer, isto ultrapassa o dia 17 de novembro. Esta é a minha opinião. Mas aquilo que o Governo Regional fez, o meu sucessor, no meu entender, tem toda a razão. Já agora, já que vai por aí, esta questão da implicação no tempo de viagem, mas afinal é 20 minutos, 25 minutos ou é 3 horas e um quarto? Eu realmente não vou... Foram feitas as contas? Eu não fiz contas, realmente eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nem sequer estava na Secretaria da Economia nessa altura. E, portanto, vejo estas contas. O navio, nos testes do mar, em 31 de março, ou em março de 2009, deu 16,6 nós. Agora parece que já dá 17,3. E amanhã, se calhar, já dá 18. Isto é como o vinho de Porto. Com o tempo fica melhor. Pode ser que ainda encontrem ela dar velocidade 19 nós. A questão é esta. Na altura que se fez os testes de mar, ninguém contestou. Eu não quero desacreditar as pessoas, mas o que eu sei é que os testes feitos na altura foram, no meu entender, idóneos. Não quer dizer que os outros não sejam idóneos, mas o que eu posso dizer é que provavelmente o navio melhorou e os motores estão a dar mais potência. Independentemente disso, costumo perguntar, há hipótese de haver uma demora de 3 horas em relação ao que estava previsto? Eu confio nos dados que foram apresentados pelo Dr. Carlos Reis, que tem muita experiência nisto. Eu não fiz as contas pessoalmente. Mas é isso que eu estou aqui a dizer, pode ter implicações. Não é só a diferença de 16,6 para 19, é a possibilidade dos 19 poderem ir aos 21, 22. E os 16,6 só poderem ir aos 17. É este pulmão que este navio tinha e que deixou de ter. Não se pode fazer uma comparação entre 17,3 e 18. Porque não é isso que se pretendia. 18 era com penalizações. O problema dos 17,3, eu não sei se ele dava 17,3 ou não, mas os dados que nós temos, o que o engenheiro, o Dr. Carlos Reis fez aqui, foi um exercício com 16,5 ou 16,6 e 19. Como provavelmente com a possibilidade de poder aumentar sempre que fosse necessário. Nas saídas dos portos, uma rapidez que ele tem a atingir a velocidade de cruzeiro que o outro não tinha. Quando o senhor tem um carro que do 0 aos 100 precisa de 14 ou 15 segundos, é diferente de um carro que do 0 aos 100 faz em 4 ou 5 segundos, porque ele tem mais potência e capacidade de rapidamente atingir a velocidade de cruzeiro. Isso também tem diferença. Como é que se explica então que um técnico como o engenheiro João Moito, reconhecido pelo próprio Governo Regional, tenha falado aqui num atraso de 20, 25 minutos? Deputado, são contas diferentes. Cada um quer fazer as suas contas e faz. Os pressupostos é que são diferentes. Virando-me para o outro lado, penso que ainda terei alguns segundos. Que contactos houve entre as tutelas regionais e nacionais? Deputado, isso é uma pergunta que eu não sei responder. Neste aspecto não tenho. Eu estava fora da Em relação a si e durante o desenvolvimento do processo? Neste processo, nenhuns. Os Estaleiros Navais de Vião do Castelo era uma empresa. Ponto. Concorreu e eu não sabia na altura. Repare bem, é interessante também perceber o seguinte. Eu tinha, na altura, uma excelente impressão dos Estaleiros Navais de Vião do Castelo. E tinha porquê? Porque os Estaleiros Navais de Vião do Castelo tinham construído 2 porta-contentores para os Açores, como é que se chama, da Transinsular e da Mutualista. Os presidentes estavam muito satisfeitos, tinham falado comigo, estavam muito satisfeitos com os Estaleiros Navais de Vião do Castelo. Tinham construído o Lobo Marinho, que tinha aquele defeito de trepidação, mas pronto, era um problema. Se fôssemos atentos podíamos responder, e o navio Lobo Marinho está a funcionar bem. Portanto, eu não tinha a mínima noção da desordem, da desorganização que existia dentro dos Estaleiros Navais de Vião do Castelo. E entre uma empresa nacional e uma empresa espanhola, claramente eu preferia uma empresa portuguesa. O diálogo era mais fácil. Portanto, não tive qualquer diferença em termos de tutela. Agora, se eu soubesse o que eu sei hoje, não teria, quer dizer, teria aconselhado os três ao Atlântico a proceder de forma diferente, mas eu não sabia, o que eu conhecia era positivo.
houve quem construísse aqui um cenário no sentido de que, afinal de contas, o que os Açores estavam a arranjar era alibis para que os navios não vão para lá, até porque terão sido sobredimensionados e já não lhes interessavam. Foi essa a razão? O que é que tem a dizer? Deputado, aqui foram ditas coisas que não têm o mínimo sentido. O mínimo sentido. Aquele navio seria uma alegria se fosse para os Açores, mas a dar 19 nós. Estava bem construído, penso eu, mas dessa velocidade que nós desejamos. Agora, o navio que foi logo dito no início, aliás, o caderno de encargo estava lá, claro, e foi dito, repare-se bem, no caso do navio mais pequeno. O navio mais pequeno, às tantas, dizia assim, olha, nós temos que aumentar 40 centímetros de largura, porque há aqui um problema no projeto, no estudo prévio. E a velocidade só vai dar 15,4 nós. Isto não pode ser. Isso é praticamente um navio novo. Pois paciência. Quanto é que custa mais? É preciso aumentar mais 11 metros, pois paciência. É preciso pôr mais 2,2 milhões de euros. Pronto, a culpa não é vossa, nós pomos o dinheiro. É preciso aumentar o prazo, nós aumentamos o prazo. Eles sabiam desde o início que a velocidade é fundamental. Não havia hipóteses. Estava claramente definido perante os presidentes dos Estaleiros de Viana do Castelo que a velocidade não se podia brincar com a velocidade. Podia-se brincar com tudo, menos com a velocidade. Eu, se fosse presidente dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, tinha posto tudo um bocadinho por excesso, para ter uma precaução, ou ter um plano B. Olha, se acontecer isso, eu faço isto. A velocidade é que não podia ser mexida. O prazo, pois pronto, paga-se as multas. Mas a velocidade não se pode mexer mais. A última questão, para além de muitas que serão colocadas, porque vou mesmo terminar, pergunto-lhe o seguinte, o desfecho que chegou este assunto não terá tido a ver com a pressão política que criava dificuldades a um ambiente propício a encontrar soluções de entendimento entre a Atlantic Line e os Estaleiros Navais de Viana do Castelo? Tinham a ver com a questão política, estávamos em vésperas de eleições legislativas, havia uma pressão enorme do PSD dos Açores a dizer, até lhe chamaram carroça, as declarações da então líder do PSD, que é a atual secretária de Estado da Defesa, tudo isto não criou um alarido de tal maneira que conduziu a este desfecho? Muito obrigado. Sr. Deputado, em relação a isto, devo dizer o seguinte, este passou mais ou menos incólume na altura das eleições. Portanto, não foi motivo de grande polémica nas eleições. Foi a seguir. Porquê? Como lhe disse, no dia antes de me ir embora, falei com o engenheiro Navarro Machado, porque eu estava preocupado com o problema que estava a acontecer com o lastro que estava a ser colocado no casco. Mas, tirado algumas pequenas informações que apareceram na comunicação social, esse tema foi a seguir. E é opinião unânime nos Açores, política, que este navio não podia ser aceito. Portanto, não há partido político na região autónoma dos Açores, mas isto já não é no meu tempo, é no tempo a seguir, que defendesse a vinda deste navio para os Açores. Porquê? Porque todos nós sabemos a importância da velocidade no transporte marítimo de passageiros. E a segurança que é ter a capacidade deste pulmão extra, que se eu tenho 19 eu vou aos 21 ou 22, do que não ter e andar com um navio que está um pouco amarrado, atado e que qualquer necessidade eu não posso dar mais. É um navio novo. Estava definido desde o início que tinha que ser assim. Repare-se, um navio lobo marinho, a velocidade que dá é 21 nós. E o transporte não tem um problema da cascata. Ou seja, o lobo marinho, para ir ao Porto Santo e voltar, a velocidade do cruzeiro é 21 nós. Nós, nos Açores, exigimos 19. E temos um problema de um atraso num porto, de bloquear, criar atraso no outro, e no outro, e no outro, porque temos várias ligações sucessivas. Portanto, é isso que faz a diferença. Nos Açores é muito mais importante ter, isto é uma espécie de linha vermelha, a partir de baixo, a partir da qual nós não podemos passar. Isto estava dito desde o início. Quem assina o contrato teve que ler as linhas do contrato. E não é por falta de aviso neste processo.